dia, meu nome é Juliana, eu trabalho no time de sustentabilidade da Platsia aqui no Brasil e estou muito feliz de estar aqui hoje, não só porque é o meu primeiro CONAR, mas também porque eu vejo que a temática de ESG está presente em todo o evento, né? Isso significa bastante para a gente, porque durante bastante tempo a temática de sustentabilidade ela ficou restrita a uma área de especialistas e isso não se conectava com as demais empresas. Então, a gente estar presente com essa temática no CONAR de hoje e outras palestras também, isso é muito bacana para a gente. Tá? Mas não sou só eu que estou dizendo isso. Os dados também estão dizendo isso. As pessoas estão querendo saber mais sobre o tema. Bem, quando a gente pensa, quem são as pessoas com que a gente se conecta? Os investidores, quase 80% deles está dizendo que eles consideram os aspectos ESG na sua análise de risco e de oportunidades. Isso significa que a empresa de vocês pode ou não estar sendo analisada do ponto de vista das práticas que implementam, podendo ou não ter acesso a crédito para se desenvolver e poder desenvolver o seu negócio. Também a gente tem 87% dos clientes dizendo que isso é um tema importante, as empresas deveriam estar olhando para isso. Então, seus consumidores também podem estar fazendo escolhas baseadas nas práticas ESG que você tem demonstrado para todo o ecossistema onde você apresenta. No caso, os colaboradores, né? Acho que uma pessoa tão próxima da maioria de vocês como profissionais de RH, eles também estão demandando as empresas que elas demonstrem seu propósito, eles querem essa conexão com o propósito da empresa. Muitos deles consideram recusar ofertas de empresas se elas não estiverem conectadas com os valores pessoais delas. E 50% dizem que avaliam os aspectos e práticas ESG das empresas para se manter onde elas estão, podendo até recusar boas ofertas de trabalho se ela se sentir bem, incluída e conectada com os valores da empresa. Isso significa bastante coisa, né? A gente deixa de olhar aquele grupo de especialistas que dizia que era importante as empresas olharem para isso e a gente passa a escutar isso dos diferentes públicos. Essa é uma nova forma de fazer negócios. Antigamente eu não estou falando de séculos atrás, a gente está falando de alguns anos atrás, as pessoas se posicionavam, as empresas se posicionavam como um ator de geração de valor apenas para os acionistas. Hoje as empresas estão sendo demandadas para serem portadoras e prover, agregar valor e bem-estar para a sociedade como um todo. Entender o seu lugar na sociedade e que você tem impacto nos seus consumidores, fornecedores, clientes, mas também na comunidade do entorno, não necessariamente quem atua diretamente com você. E um olhar atento para tudo isso significa uma empresa que olha de forma estratégica para o desenvolvimento sustentável e é uma empresa que, de fato, está trabalhando com uma visão de futuro. E por quê? Porque ela está se preparando para se adaptar do que vier pela frente. A gente tem mudanças climáticas, a gente tem as questões sociais cada vez mais fortes entrando dentro dos negócios. Então, quem colocar essa pauta de forma estratégica nos conselhos das empresas vai conseguir se desenvolver e se adaptar para o futuro que já estamos vivendo. Juliana, já entendi que isso é importante. E como que as empresas atuam nessa agenda ESG? Como que eu começo a trabalhar as práticas? Bem, o importante é a gente pensar de forma estratégica e ter práticas que sejam sólidas. Porque a gente corre muito risco de fazer coisas pontuais que são bacanas, porém, se ela não tem continuidade, ela não tem profundidade, ela não atinge todo o público, a gente corre o risco de ser questionado até mesmo de greenwash. Será que é tudo isso mesmo? Será que isso é o suficiente? Então, é bem importante que tudo que seja trabalhado nessa agenda seja pensado, confrontado, levado às pessoas para ser construído em conjunto e garantir de verdade que a gente esteja implementando uma agenda estratégica e muito coerente com o que é necessário. Mas como que a gente atua, né? Acho que a minha provocação para vocês é que a gente nunca deve pensar nessas letras como silos. Não é isso, não é essa a proposta do ESG. E por isso que o grande guarda-chuva da sustentabilidade vem amarrar todas as letrinhas para a gente garantir que um tópico que tem, assim, uma preponderância, por exemplo, no aspecto ambiental, também seja olhado sobre o aspecto social e também seja olhado sobre o aspecto da governança. Então, acho que um ponto muito importante aqui é vocês considerarem, primeiro, antes de criar a estratégia de vocês ou de melhorar, desenvolver, amadurecer a estratégia de vocês, é de fato
entender qual que é o seu impacto, né? Não adianta, por exemplo, o impacto de uma empresa de serviços financeiros versus o impacto de uma indústria mineradora. É completamente diferente. Então, entender o seu impacto e trabalhar principalmente nele é o ponto de partida. E depois as demais agendas vão sendo desdobradas e com consistência a longo prazo e estratégia, com certeza vocês vão entregar uma super agenda experiência ESG para seus colaboradores, fornecedores, clientes e demais stakeholders que vocês trabalham. Agora eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência da Pluxee, né? Vocês conhecem, muitos de vocês são clientes, outros ainda não, quem sabe. A gente é um ecossistema, né? A gente conecta consumidores, estabelecimentos e clientes RH. Só que se a gente olhar, esse é o nosso impacto direto. O nosso impacto indireto, considerando, por exemplo, os familiares dos nossos consumidores, considerando os funcionários dos nossos estabelecimentos, é muito maior. Eu diria que o impacto em pessoas é minimamente 5 vezes maior do que os números que são aqui representados. Mas a gente também está desenhando a nossa jornada de sustentabilidade. Durante muito tempo, são muitos anos mesmo que a Pluxee atua na agenda de combate à fome. A gente tem mais de 20 anos de projetos voluntários, de investimento social privados em comunidades pelo Brasil como um todo, levando em empoderamento feminino e mulheres em situação de violência doméstica. Também a questão da alimentação saudável e da assistência emergencial, principalmente no momento da Covid. Mas a gente não parou por aí. A gente desenvolveu uma agenda conectada ainda mais ao negócio, levando todo o nosso conhecimento e todas as nossas fortalezas para os nossos clientes, consumidores e também os nossos fornecedores. A gente tem aqui um conjunto de iniciativas que hoje a gente vem atuando. Convido vocês, inclusive, a conhecer o nosso relatório de sustentabilidade. Mas eu queria destacar 2 deles, principalmente porque eu acho que eles representam o início para a gente e mostrar que é possível, mesmo que a gente ainda não tivesse nenhuma atuação, a gente começar a desenhar e desenvolver programas nessa linha. Dentro da agenda de educação e empreendedorismo, a gente acabou de lançar, faz algumas semanas, um programa de capacitação para mulheres empreendedoras negras do ramo da alimentação. A gente está entregando um curso de 8 horas, mais mentoria, mais um reconhecimento para as mulheres de destaque. Isso é suficiente? Não, mas esse é o primeiro ponto. Então a gente tem aprendido muito durante o processo, conhecendo essa pessoa dentro da nossa rede, conhecendo essa pessoa fora da nossa rede para trazer ela para dentro e podendo melhorar a nossa proposta de valor para esse público. Então, a nossa vontade aqui é realmente começar a ter projetos cada vez mais estruturados, replicados, para eles poderem ganhar escala e terem um impacto aí que a gente acredita que eles merecem ter. O outro projeto, que também é uma agenda bastante nova para a gente, é o compromisso Net Zero. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com esse termo, mas significa que a Pluxee globalmente se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono até 2040 em 90%. Isso não significa uma canetada de um executivo, não dá para ser assim. Significa uma transformação do negócio em que a gente tem trabalhado uma jornada de capacitação, estratégia, planejamento com todas as áreas que impactam esse nosso planejamento. 2040 está longe? Está bem longe, mas a gente precisa começar. E como são mudanças profundas dentro da agenda, o quanto antes a gente começar, melhores decisões a gente vai ter, os resultados a gente vai poder acompanhar para entender se eles estão fazendo sentido. E com certeza não é o melhor plano, é o primeiro plano. E anualmente a gente vai continuar aperfeiçoando para garantir a nossa entrega daqui a alguns anos nessa agenda que é super importante para o meio ambiente. Bem, falei bastante, mas eu tenho um último slide aqui para vocês, que muitos perguntam, tá, super adoro a agenda, tenho estudado, tenho interesse, mas qual é o meu papel enquanto profissional do RH? O que eu posso fazer? Eu diria que vocês podem fazer muita coisa. Eu tenho alguns anos aí de carreira nessa área de sustentabilidade e responsabilidade social, mas essa é a primeira vez que a gente está debaixo da área de RH. Então, a diretoria de RH, ela acumula tanto pessoas quanto sustentabilidade. E as sinergias são impressionantes. E a primeira delas que eu destaco aqui é, de fato, cultura. De novo, voltando ao meu primeiro ponto lá atrás.
Se a gente quer que esse conhecimento e as práticas saiam de um grupo de especialistas, que muitas vezes é o time de sustentabilidade, composto às vezes por uma ou um grupo pequeno de pessoas, a gente precisa inserir isso na cultura das empresas. Então, quem trabalha a cultura, quem é responsável por atualizar e manter essa cultura conversando e viva dentro da empresa, o time de pessoas. Então, essa sinergia é a primeira que, com certeza, eu diria que é importante todo mundo estar de olho na parte de cultura. Conectar também a parte de Employee Experience e Employee Branding. Eu acho que não tem melhor porta-voz do que o próprio funcionário contar da sua experiência dentro da empresa. Então, quando a gente fala de práticas de ESG sólidas, quer dizer que não precisa da Juliana explicando o que é a agenda. Qualquer funcionário da empresa é capaz de dizer, a partir da própria experiência, qual que é o impacto ESG que ele vive e experimenta dentro da empresa. E aí, eu falo que o Employee Branding é tranquilo, né? A gente não precisa fazer muito esforço, a gente precisa dar uma boa experiência para que as pessoas possam falar sobre isso. Diversidade e inclusão, com certeza, é um tema que muitos de vocês já têm se preocupado em entender como inserir e criar essas pontes para que, de fato, a diversidade entre dentro das empresas em todos os níveis e todas as alçadas. O trabalho alinhado às habilidades dos funcionários também. Um dos programas bem importantes que geralmente é trabalhado entre a área de sustentabilidade e RH é o programa de voluntariado, né? E tem muitas oportunidades super bacanas em relação ao projetos sociais, projetos de combate à fome, entrega de alimentos, projetos de educação ambiental. Mas as competências que estão dentro da empresa, por que a gente também não leva isso para fora e fortalece as comunidades do entorno? Não se esqueçam disso. E acho que o último ponto aqui é revisite esses objetivos com frequência, né? Como a cultura, sempre que a gente considera o ambiente externo para fazer a nossa estratégia, não adianta achar que o seu plano é o único plano. Revisite ele com frequência, considere o que as pessoas e o externo está solicitando e faça as atualizações com frequência e recorrência. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala de uma linha de chegada. Não existe essa linha de chegada. O que a gente fala, na verdade, é sobre uma jornada. E não importa se você está no começo dela, comece, porque é possível começar. Se você já reconhece que a sua empresa possui práticas que são interessantes, são bacanas, mas você tem ideias para torná-las ainda mais interessantes, faça parte desse movimento dentro da sua empresa também para que essa agenda ganhe musculatura. E se você está numa empresa que é vanguarda, entenda a sua responsabilidade de puxar o mercado. Você está abrindo portas, você é a grande empresa inovadora e você tem seu papel nessa jornada também a cumprir, tá bem? Acho que era isso, pessoal. Não sei se eu passei muito do tempo, eu queria agradecer vocês. Sou aberta a perguntas, meus contatos, dúvidas e é isso.